Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. É com um entusiasmo enorme que dou início a esta sessão de hoje. Logo para começar, o objetivo aqui não é de todo folhear um manual aborrecido de economia. Pois, ninguém quer isso. Exato, com aqueles gráficos a preto e branco e teorias estáticas que só dão sono. Pelo contrário, vamos embarcar numa viagem crua, aos bastidores de como os mercados financeiros realmente se movem. E as fontes que temos hoje são perfeitas para isso. São sim. Trouxemos transcrições de duas aulas em vídeo muito reveladoras do canal Just SMC, e estas aulas focam-se em conceitos avançados do chamado Smart Money, ou dinheiro inteligente. Uhum. Elas dissecam a mecânica oculta dos mercados de uma forma quase cirúrgica. E a missão desta nossa análise é muito clara: descodificar as armadilhas invisíveis dos gráficos financeiros. É perceber como o mercado cria ilusões. Nem mais miragens autênticas, apenas para capturar o capital de quem está do outro lado do ecrã. Ok, vamos lá desconstruir isto. O dado que as fontes trazem logo a abrir contraria quase tudo o que se ensina por aí. É um choque de realidade. Total. Ao que parece, 99% das pessoas que tentam ler os gráficos de mercado estão, na verdade, a cair em armadilhas cuidadosamente desenhadas. E não estão só a falhar. Estão a servir de combustível. Exatamente, estão a servir literalmente de liquidez para os grandes movimentos institucionais. O que é fascinante aqui é que isto deita por terra a ideia de que o mercado financeiro é um ambiente puramente aleatório. Não é. O que é caótico ou que reage apenas a notícias de última hora. Claro. Esta análise vai muito além de olhar para o preço a subir e a descer no ecrã. Nós estamos a explorar a verdadeira estrutura de poder que opera dentro dos mercados. Não há coincidências aqui. Tudo tem um propósito. Tudo. Existe uma intenção muito clara e puramente mecânica por trás de movimentos que parecem imprevisíveis para a maioria. Tipo aqueles famosos picos repentivos que, não pescar de olhos, destroem as posições dos pequenos investidores. Aqueles puxões que assustam qualquer um. Pois, mas o algoritmo do mercado, na verdade, precisa dessa destruição para conseguir funcionar e preencher as suas próprias ordens de grande volume. Certo. Para começarmos a desvendar isto a sério, acho que temos de olhar para a forma como a esmagadora maioria das pessoas aprende a interagir com os gráficos. A tal da análise técnica clássica. A velha escola. Exato. Quem estuda os mercados rapidamente domina um catálogo de figuras gráficas familiares. Os famosos topos duplos, os fundos duplos, as linhas de tendência e aqueles canais de negociação. E compram livros imensos sobre isso. Sem dúvida. Mas as fontes trazem uma perspectiva completamente oposta. De acordo com as aulas do Just SMC, por que razão é que estas figuras que enchem as páginas de tantos livros conceituados são consideradas tão perigosas na ótica institucional? O perigo reside na previsibilidade. A análise institucional olha para essas figuras clássicas não como padrões de segurança, que é o que as pessoas acham que são, mas como meros acumuladores de liquidez. Uhum. O mercado desenha estas formas de forma muito intencional para dar uma falsa sensação de previsibilidade geométrica. Cria a ilusão de que o mercado é perfeitinho. Claro, ao criar uma linha de tendência perfeita com 3 toques, o mercado está a induzir ativamente milhares de pessoas a abrir posições de compra no quarto toque. E o que é que essas pessoas fazem? Colocam lá os seus limites de perda, os stop losses, logo abaixo dessa mesma linha. E isso é fatal. É fatal porque esses limites de perda são, na prática, ordens de venda. O mercado está a criar uma piscina concentrada de ordens de venda que pode usar para ele próprio comprar mais barato. Incrível. Olha, as fontes entram num detalhe técnico muito específico sobre a regra do topo duplo. Fico curiosa de perceber como é que a ótica do smart money avalia a validade de um topo duplo e onde é que a maioria das pessoas erra ao tentar identificar esta figura. Esse detalhe é absolutamente vital para compreender a mecânica da liquidez. Porque para que um topo duplo seja considerado real e válido, segundo esta ótica institucional, o segundo topo tem de ser obrigatoriamente igual ou mais baixo do que o primeiro. Igual ou mais baixo, ok. Sim. Se o preço no segundo topo for ligeiramente acima do primeiro topo, e atenção, quando digo ligeiramente, refiro-me a um único PIP, a uma fração mesmo mínima, já não se pode chamar de topo duplo de forma alguma. Já estragou o padrão. Exato. E o motivo é puramente mecânico. Ao ir acima desse nível inicial, o mercado já fez o seu trabalho. Já varreu a liquidez que estava a descansar acima do primeiro topo.
Já foi lá buscar as ordens. Pois já acionou as ordens de quem estava posicionado para a queda. Ignorar este pequeno detalhe significa ler a intenção do gráfico de forma completamente errada. Uhum. Para tentar visualizar isto na prática, para quem nos ouve, imagina o cenário clássico de uma linha de tendência de alta. Vemos o preço a respeitar essa linha repetidamente. Como é que decorre passo a passo o processo de captura dessa liquidez que acabaste de descrever? A mecânica é quase coreografada, parece uma dança. O preço faz um primeiro toque, sobe, faz um segundo toque e sobe novamente. Tudo tranquilo até aí? Tudo perfeito. Neste momento, milhares de algoritmos de retalho e operadores humanos desenham a tal linha de tendência. No terceiro toque, o volume de compras aumenta drasticamente. O sentimento geral é de extrema confiança. Toda a gente coloca os stops confortavelmente abaixo dessa linha diagonal. A tal piscina de liquidez em encher. Exatamente. O mercado, como uma entidade que procura liquidez eficiente, detecta essa acumulação. O que acontece a seguir é que o preço quebra violentamente essa linha de tendência. E aí é o pânico. O pânico total. A grande maioria assume logo que a tendência de alta terminou e que o mercado vai reverter por uma tendência de baixa. Mas a intenção real do algoritmo era apenas mergulhar abaixo dessa linha para acionar todos os stops. Capturar essa liquidez massiva. Isso mesmo. Capturar a liquidez para mitigar uma verdadeira zona de procura institucional que estava escondida ali mais abaixo. Assim que os stops são consumidos e a zona de procura é mitigada, o preço reverte rapidamente e continua a verdadeira tendência de alta. Deixando para trás todos os que tinham lido a quebra da linha como uma reversão. Sem piedade nenhuma. Impressionante. Cria-se uma armadilha perfeita para a análise tradicional. Mas muitos operadores de mercado apercebem-se destas falhas e decidem abandonar as linhas de tendência. Migram para métodos mais modernos, passando a utilizar os chamados Smart Money Concepts, ou SMSC. Acham que descobriram a pólvora? Acham que encontraram o santo grau porque agora usam blocos de ordens e quebras de estrutura e essas coisas todas. No entanto, as fontes alertam que existe uma armadilha ainda mais sofisticada à espera deles. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Fica mesmo. As fontes falam em Smart Money Traps, as SMTs, e na ilusão da liquidez estrutural. Como é que o erro do fundo protegido ilustra esta nova camada de complexidade? A ilusão da liquidez estrutural é a forma como o mercado se adapta a operadores mais sofisticados. Porque na teoria pura e dura do SMC, ensina-se que, numa estrutura de alta, se um fundo foi responsável por impulsionar o preço e romper o topo anterior, então esse fundo ganha o estatuto de fundo protegido. Como se fosse intocável. Exato. Supostamente o mercado não deverá quebrar esse nível, caso contrário a estrutura de alta estaria invalidada. O que as aulas do Just SMC revelam de forma muito crua é que em cerca de 90% das vezes, essas estruturas básicas que parecem institucionalmente seguras acabam por ser elas próprias transformadas em liquidez. Ou seja, acabam na mesma rede. Acabam na mesma armadilha. Quem utiliza conceitos avançados compra nesses fundos protegidos com enorme confiança e acaba por servir exatamente o mesmo propósito de quem compra as linhas de tendência clássicas do retalho. Viram combustível para o algoritmo. Certo. E qual é a anatomia dessa armadilha específica? Porque imagino que o mercado não atravesse esse chamado fundo protegido de uma só vez, ignorando-o por completo. Como é que o gráfico se comporta nestas falsas zonas estruturais para atrair ainda mais volume antes do golpe final? O comportamento nessas zonas, que as fontes até apelidam de obstáculos, é desenhado para manipular a psicologia de quem está a analisar o gráfico. Quando o preço chega a esse suposto fundo protegido, ele não o rompe imediatamente. Em vez disso, reage ligeiramente. Faz aquele pequeno ressalto. Faz um pequeno movimento direcional de alta. Esse ressalto é propositado e serve como validação psicológica. Dá uma esperança imediata a quem comprou, faz as pessoas pensarem a minha análise institucional estava correta, o bloco de ordens segurou o preço. E isso atrai ainda mais gente. Claro, ao verem essa reação, operadores que estavam hesitantes acabam por entrar no mercado também, colocando os seus stops logo abaixo desse fundo. Gera-se uma nova e densa piscina de liquidez. E depois vem o golpe. E só depois de ter atraído toda esta massa de novas ordens é que o mercado perde a força intencionalmente, rompe definitivamente a zona para baixo e leva a liquidez de toda a gente, num movimento rápido e agressivo.
E isso exige que quem opera no mercado tenha uma flexibilidade mental enorme. Não se pode simplesmente decorar que um fundo que rompe um topo é sempre protegido e ficar agarrado a isso. Tem de haver leitura de contexto? Pois. E as aulas abordam também a questão das regras demasiado rígidas, como a ideia de que um pullback tem de corrigir sempre 50% de um movimento para ser válido. Como é que as fontes desconstroem esta visão demasiado matemática e engessada da estrutura de mercado? Escusdurção assenta na premissa de que o mercado não é uma folha de cálculo estática que obedece a rácios perfeitos de Fibonacci ou a percentagens fixas em todos os movimentos. A regra de ouro atualizada e que é defendida por quem realmente estuda o fluxo contínuo de ordens é que a validação de uma estrutura não depende de uma percentagem de recuo. Não tem de ser exatamente os 50%? Não. Um rompimento de estrutura, mesmo que seja feito apenas com o pavio da vela, só é verdadeiramente válido e confiável se essa mesma estrutura tiver varrido liquidez previamente. O consumo de liquidez anterior é o único fator que legitima a força da estrutura. Percebo. Se o movimento estrutural não varreu liquidez antes de romper, independentemente de ter corrigido 50%, 60% ou 80%, ele próprio é o alvo de liquidez para o futuro. Então, o que é que isto tudo significa? Se a regra principal, a base de toda esta leitura, é que uma estrutura só é válida e confiável se varrer liquidez primeiro, deparamos-nos com um paradoxo enorme aqui. O grande paradoxo dos mercados. Sim, porque qualquer pessoa que passe tempo a olhar para os gráficos nota que o mercado frequentemente respeita e reage com força a estruturas que claramente não varreram liquidez prévia. O preço vai lá, bate e continua o seu caminho, aparentemente quebrando a própria regra de ouro institucional que acabaste de explicar. Pois é. Como é que o canal Just SMC explica esta contradição e introduz a teoria da hierarquia da liquidez? A hierarquia da liquidez é o conceito que resolve esse paradoxo. E falo cruzando perspectivas temporais. O aparente desrespeito pela regra acontece devido ao choque constante entre os diferentes tempos gráficos. Os timeframes. Exatamente. A teoria dita que uma estrutura que funciona perfeitamente e é respeitada num tempo gráfico menor, imaginemos a dinâmica rápida de um gráfico de 1 minuto, transforma-se na sua essência em pura liquidez quando o panorama é analisado num tempo gráfico maior, Como o gráfico de 15 minutos. como o de 15 minutos ou de 1 hora. O que parece ser uma força estrutural no micro é apenas uma fraqueza desenhada para o macro. Consegues detalhar como é que isso se visualiza no ecrã? O que é que um operador está a ver no gráfico de 1 minuto que o cega para o que realmente está a acontecer no gráfico de 15 minutos? Certo. Imagina isto. No gráfico de 1 minuto, o operador está a ver uma tendência de alta imaculada. Vê fundos a serem respeitados, topos a serem rompidos sequencialmente, vê a teoria a funcionar na perfeição sem que haja grandes varimentos de liquidez visíveis nesse pequeno intervalo temporal. E sente-se confiante. Sente-se seguro para continuar a comprar a cada recuo. Contudo, ao respeitar temporariamente essas pequenas estruturas consecutivas, o mercado está a alinhar os fundos de forma muito perigosa. No gráfico de 15 minutos, toda essa bela tendência de 1 minuto não passa de uma longa linha diagonal pontilhada de ordens pendentes. Uma escadaria de liquidez? É uma piscina de liquidez invisível para quem está focado apenas no micro. O mercado está a respeitar o fluxo momentâneo do tempo menor precisamente para gerar o combustível para o tempo maior. Isso sugere que a intenção do mercado num tempo gráfico maior domina completamente a estrutura do tempo menor? E qual é o objetivo final de construir essa longa série de fundos alinhados no gráfico de 1 minuto? O que é que desencadeia a mudança de comportamento? O objetivo final é criar energia potencial. Uma tendência verdadeira e massiva num gráfico de 15 minutos ou de 1 hora requer um volume de capital colossal para se sustentar. Quando esse volume começa a escassear, o mercado inicia o seu derradeiro pullback, a grande correção. E o alvo desse recuo? O alvo desse recuo não é um bloco de ordens arbitrário. O alvo é retornar precisamente a essa zona onde construiu a série de fundos no gráfico de 1 minuto. O mercado vai consumir metodicamente toda a liquidez acumulada ao longo dessa subida ilusória. Vai limpar a escadaria toda. Limpa tudo. E apenas após esse abastecimento completo é que ele ganha a força diretiva necessária para prosseguir a tendência principal. Tudo isto parece convergir para um clímax muito específico e frequentemente devastador que as fontes descrevem no final das suas análises. Quando essa captura de liquidez hierárquica atinge o seu pico, dá-se aquilo a que muitos chamam uma autêntica tempestade perfeita. É um momento de dor para muitos. Os operadores de mercado estão a focar-se no tempo menor e, de repente, deparam-se com um rompimento violento e inesperado de um fundo que consideravam crucial.
A primeira reação de quem estuda conceitos institucionais é gritar shots. Mas o que é exatamente o shots, ou change of character? E por que é que os operadores reagem tão rapidamente a este sinal? Change of character é o termo utilizado na comunidade bolística para descrever a primeira falha óbvia na estrutura direcional. É a mudança de caráter do mercado. Se temos uma série de fundos e topos cada vez mais altos e subitamente um desses fundos estruturais é rompido com força para baixo, o caráter da tendência altera-se, teoricamente de alta para baixo. Parece um sinal claro de venda. Parece. O problema é que os operadores reagem a isto de forma pavloviana. Vê a quebra no gráfico, do minuto ou de 5 minutos, assumem que a tendência inverteu definitivamente e começam a vender a descoberto de forma agressiva para tentar apanhar o início de uma nova grande queda. Mas as fontes referem-se frequentemente a este momento não como uma verdadeira reversão, mas como um fake boss. O mercado cria a ilusão da mudança de caráter apenas para desencadear um cenário de pura liquidação. Exato. O que é que caracteriza este fake boss, o falso break of structure? E qual é o impacto imediato no preço e nas posições de quem vendeu? O fake boss é uma quebra de estrutura que não tem qualquer intenção de reverter a tendência macro, mas sim terminar um ciclo de captura de liquidez. O mercado rompeu aquele fundo crucial não porque perdeu a força compradora no panorama maior, mas porque precisava de varrer a liquidez final. Possivelmente o último fundo estrutural relevante do tempo menor. Precisamente. Quem interpretou isso como um verdadeiro xoxém e começou a vender freneticamente, acaba de entrar ativamente na pior posição possível. O impacto imediato é brutal. Porque o preço volta a subir. Sim, assim que a liquidez é recolhida e a zona de procura do tempo gráfico maior é finalmente tocada, o mercado dá um esticão na direção original, para cima. A velocidade é muito intencional aqui. Impede que os operadores consigam sair das suas posições com perdas pequenas. As posições de venda são violentamente liquidadas e o preço dispara na direção oposta sem dar qualquer oportunidade de recuperação. É avassalador. Se ligarmos isto ao panorama geral, compreendemos que não há espaço para vitimização nos mercados. Quando um operador diz que o mercado estava estranho e não respeitou a estrutura, a realidade mecânica é muito diferente. O mercado sabe o que está a fazer. Sempre. Se alguém perdeu uma posição num fundo que parecia forte, mas que não tinha varrido liquidez previamente, foi porque não conseguiu ler a narrativa hierárquica. Caiu na armadilha de um fake boss. Essa pessoa, completamente alheia ao quadro geral, estava a posicionar a sua entrada exatamente na zona de liquidez desenhada para abastecer a estrutura superior do mercado. O impacto psicológico de perceber que a própria estrutura que se considerava segura é, na verdade, a armadilha, deve ser enorme para quem opera diariamente. Muda o paradigma todo? A utilidade destas análises não se prende apenas com encontrar uma forma de extrair lucro constante, acho eu, mas passa acima de tudo por um mecanismo de sobrevivência. Entender a narrativa mecânica do preço, entender que o mercado opera através da procura contínua de liquidez e não através de formas geométricas. Isso muda tudo. Muda a forma como se reage a cada movimento rápido no gráfico. Permite deixar de agir por pura emoção e pânico. Permite observar o desenrolar das manipulações sem a urgência imediata de colocar ordens ao mínimo sobressalto. É isso mesmo. Existe-se uma compreensão profunda de que a liquidez tem de ser validada em todas as escalas temporais, de forma coerente. Não se pode simplesmente saltar de um gráfico de 1 hora para um gráfico de 1 minuto, ignorar o contexto envolvente e assumir que os blocos de ordens mais pequenos vão suportar a força da estrutura maior. É ingênuo pensar assim. Muito ingênuo. A transição de um movimento impulsivo para um movimento de correção macroscópica só acontece depois de toda esta recolha hierárquica estar concluída. Interiorizar este facto elimina a ilusão diária de que existe uma força misteriosa contra o investidor individual. O algoritmo apenas procura a maior densidade de volume ao melhor preço possível, independentemente de quem detém essas ordens. Bem, para consolidar a nossa exploração de hoje, vamos rever os pontos fundamentais desta mecânica fascinante. Vamos a isso? Começamos por desconstruir as figuras da análise técnica clássica, revelando que topos duplos e linhas de tendência são desenhados intencionalmente como acumuladores de liquidez. Exploramos depois a falsa sensação de segurança das estruturas adotadas pelos operadores de smart money. Onde nem tudo o que parece é. Exato. Onde percebemos que nem todo o fundo que quebra um topo se torna um porto seguro, transformando-se frequentemente na chamada liquidez estrutural. E culminamos na teoria da hierarquia da liquidez, que demonstra de forma implacável como a força aparente num pequeno intervalo de tempo
É desenhada para ser a fraqueza fatal perante o fluxo dominante de um tempo gráfico maior. E culminando no fake boss. Isso, ficamos a conhecer a anatomia do fake boss e a perigosidade de reagir impulsivamente a falsas mudanças de caráter. E tudo isto levanta uma questão importante e diria algo provocatória para reflexão contínua, muito depois de encerrarmos esta análise. Qual questão? Tendo em conta que os padrões gráficos clássicos, as figuras geométricas de suporte e resistência e, mais recentemente, as regras excessivamente rígidas e engessadas sobre estruturas de smart money são os modelos mais proeminentemente divulgados em livros, seminários e cursos de iniciação aos mercados financeiros. Sim. Até que ponto a vasta e global indústria da educação financeira tradicional não estará deliberadamente, ou por pura inércia institucional, a formatar milhões de pequenos operadores pelo mundo inteiro, a formatá-los para serem exatamente a liquidez padronizada, previsível e necessária para alimentar de forma eficiente as execuções dos enormes fundos de investimento institucionais? É um pensamento pesado. É. Exige de nós uma observação crítica sobre as origens e a verdadeira utilidade das metodologias convencionais que são consumidas pelas massas. É, sem dúvida, um ângulo que nos deixa a pensar profundamente e que promete alterar radicalmente a forma como quem nos ouve olha para qualquer gráfico de preços de hoje em diante. Fica aqui o nosso agradecimento por acompanharem esta exploração intensa. No ambiente onde somos expostos diariamente a uma avalanche de informação e a sistemas que prometem facilidades analíticas irrealistas, manter um pensamento crítico afiado e procurar o verdadeiro funcionamento mecânico dos sistemas é a defesa mais robusta que se pode ter. Até à nossa próxima análise detalhada.